Bom, então estamos aqui hoje começando mais um episódio, né? O nosso terceiro episódio do nosso quadro do Humanas Doc. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente passou no vestibular e depois o início da nossa faculdade, que foram os primeiros 4 anos, né, da nossa faculdade. O internato vai ser um outro episódio separado. Então eu queria que a Camila começasse contando como é que foi pra gente passar no vestibular. Oi, gente, tudo bem? Engraçado a nossa história, sempre juntas, né, cursinho juntas, e na época de ver o resultado ali, o resultado do vestibular, saiu só o nome, né? Saiu o meu, eu passei no vestibular. E aí veio aquele misto de alegria e tristeza. Alegria porque, meu Deus do céu, já eram 3 anos e meio de cursinho. E eu queria passar no vestibular, lógico, né? Mas, ao mesmo tempo, minha maninha não tinha passado. Aí eu falei, meu Deus do céu, e aí? Eu faço, eu vou, eu fico, como é que faz? Mas aí, no misto dessa tristeza e alegria, entrei, né? Fiz a inscrição lá e entrei na faculdade. Só que... Foi uma fase de tristeza e alegria para nós duas, né? Porque eu também, ao mesmo tempo que eu tava triste porque não tinha passado, eu tava muito feliz porque finalmente a Camila tinha passado no vestibular. E ela já tinha tentado muito mais do que eu, né? Então era a premiação mesmo, nada mais justo, né? Finalmente ter entrado na faculdade. E aí vira aquele misto de tristeza e alegria, mas ela iniciou, né? Entrou na faculdade. Mas assim, entrou meio murcha, né? Meio triste. Todo mundo sonha com aquele primeiro dia, calorada, né? Você foi nessa calorada? E engraçado é que na calorada era pra todo mundo estar lá. Eu sei que tem festa da turma, né? Que sempre os veteranos, eles fazem uma festa ali de entrada da nova turma. Não fui. Não fui porque eu tava triste demais. Eu falei, eu não vou ficar lá comemorando sem ter a minha irmã. E aí, os 2 primeiros dias, eu faltei, né? Faltei. Mas aí, no terceiro dia, eu fui. Eu falei, não, tem que seguir a vida. Enquanto isso, a maninha aqui começou o cursinho de novo, né? Eu lembro que teve o dia, um dos dias, nos primeiros desses dias, né? Que eu tinha voltado pro cursinho, a Camila já tinha começado a faculdade. E tinha um concerto, né, da banda da polícia, e nós fomos, né, com meu pai. E tinha coincidido de dar bem no dia do meu aniversário. E aí, no momento lá do show, eles autorizavam pedir, né, uma música. E aí meu pai foi lá e pediu Heaven pra mim, do... Qual que é o cantor? É o Eric Clapton? Não, Bryan Adams. Ah. Aí ele pediu a música e assim, nossa, foi um consolo tão grande, assim, um aconchego porque em toda a nossa trajetória, a nossa família sempre apoiou muita gente, então nunca dava pra ficar tão triste, apesar da gente ter sonhado muito, assim, a gente tava muito entusiasmada com a ideia de nós duas fazermos a faculdade juntas, né, mas aí a gente falou, a gente foi conformando e beleza, a Camila vai fazer e eu vou no próximo semestre, se Deus quiser dar certo. Mas aí, finalmente, eu continuei, né? Passou uma semana e aí tem as chamadas, né? Tem desistências. A primeira semana é meio que uma bagunça, né? Porque na época era assim, né? Que passava em vários lugares e a pessoa escolhia onde é que queria ir e aí desistia de alguma faculdade. E nessas diversas chamadas, quer dizer, calma que não foram tão diversas assim, mas depois de uma semana você foi chamada, né? Pois é. Por incrível que pareça, gente, eu não acreditava numa coisa dessa, era aquela coisa assim, surreal. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que o Senhor fez uma coisa dessa, de realmente realizar esse nosso sonho de fazer a faculdade juntas, né? Uhum. E aí já comecei, né, nas aulas, já comecei junto com a Camila, entramos na faculdade ainda meio assim, meio bestas. A Camila tava em uma outra subturma, né, quando era meio que por ordem, assim, que foi preenchendo as subturmas. E aí quando eu entrei, eu fiquei numa subturma separada e ela saiu da subturma dela e foi pra minha, pra última, né, pra 4ª subturma. Verdade. E aí a gente literalmente voltou ao nosso esquema do cursinho, né, de sentar do lado uma da outra e de ficar na nossa super zona de conforto, de ter poder contar com uma com a outra, né? É que quando a gente tá numa turma em que não conhece ninguém, a gente vai fazendo amizade, né? Conhecendo novas pessoas. E nos primeiros dias, depois a gente vai fazendo amizade. Mas nos primeiros dias, era nosso mundo aqui, né? Era você e eu. As pessoas até ficavam achando estranho, porque as duas grudadas, assim. Eu acho porque assim, faculdade era uma coisa tão... Pra gente, era uma coisa muito sonhada, mas
era uma coisa muito grande, né? Muito Assim, distante. muito distante. E eu lembro até hoje, porque como eu comecei primeiro, então eu cheguei e já conhecia, eu lembro do primeiro dia que nós duas fomos juntas. E eu apresentando pra você, aqui é a sala tal, como se eu soubesse, assim, se fosse a dona da faculdade, né? Aqui é a sala tal, aqui é tal. E assim, a alegria era tanta que eu acho que sumiu todo mundo, né? Era só nós duas ali. É verdade. Mas depois a gente foi abrindo o nosso leque, né? Nossas amizades. Conhecendo outras pessoas. Eu não sei como que pode acontecer dessa pessoa parar também na minha subturma, né? Estudar comigo e eu conviver com essa situation exatamente 24 horas por dia. 24 horas, muita coisa pra conviver com esse trenzinho me ama. Nossa senhora, não vivo sem mim. Levantinha, não vivo sem mim. Sua filha é levantinha, vai pegar. Eu acho engraçado, eu acho muito engraçado isso. Samantinha, ontem minha mãe tava que ela tava no chão pra ver se tinha algum defeito nela. Não quero Samantinha sua mesmo, não, sai agora. E eu tô preguiça de pegar a minha. E eu não vou lá pegar, porque eu não vou cair nessa tentação, porque agora eu vou estudar. Tô com a matéria da M2 toda atrasada. Já não falo na tutoria faz um século. Eu brincando, eu falo bom dia, né, gordinho? Eu falo bom dia. Aqui já não, mas eu escuto. Eu ganho muitos conhecimentos. Lá tem tantas pessoas tão uau que é melhor você escutar do que você falar asneira, sabe? Porque eu, se vou falar alguma coisa, só sai besteira e é gordinho. Só vai e volta. Volta. Não, porque assim, eu não lembro mais quem era, mas uma coisa assim, ó. Eu não lembro qual que era o assunto, mas era alguma coisa, vamos supor, o transplante, né? Não, porque o transplante pode ter rejeição. Porque assim, na rejeição vão ter os anticorpos. E os anticorpos vão fazer ter rejeição. Porque assim, no transplante vai ter o transplante. E a rejeição vai ser dada por causa dos anticorpos. E falou meia hora, foi jurando, a mesma coisa. Eu lá assim, o que essa menina tá fazendo? O que ela tá falando? Já falou 1000 vezes. Mas tá bom, né? O importante é a intenção. Tentar falar alguma coisa é melhor, sabe? Lógico, não vai chegar no nível assim do Paulo, da minha ídola. São pessoas que falam e vão bem, né? Mas a gordinha ela tenta. O importante é tentar. Eu tenho uma grande admiração pelo gordinho por isso. Porque ela tenta, ela é brasileira e ela não desiste nunca. Eu acho que é isso que é importante. Melhor que eu, que nem tentar não tento, né? A gordinha ainda tenta. Isso é bonito, gordinha. Eu te parabenizo por isso. E um diferencial do nosso curso era que ele era PBL, né? E isso na época era uma novidade muito grande, principalmente pra gente, né? Que tinha vindo de um esquema tradicional, que tinha aula e tudo. E aí no começo pra gente era aquele choque assim de um livro dessa grossura aqui, com um monte de termos que a gente nunca tinha ouvido falar na vida. Era anatomia, fisiologia, histoquímica, histologia, bioquímica. Tá velha, hein? E aí, com aquele tanto de informação nova, de um jeito que era totalmente diferente, um tipo de aprendizado totalmente diferente, que dependia muito da sua boa vontade de correr atrás, de tentar entender tudo aquilo, né? E a gente dava uma apavorada, né, naquele mundo, assim. E foi bom contar, por exemplo, com os nossos colegas que já eram portadores de diploma, né, que já eram formados, que eles ajudaram muita gente também nessa fase, né, de falar sobre anatomia, explicar um pouco pra gente que não, calma, nome de músculo, de osso tem um pouco de associação, e acabaram ajudando muita gente nessa fase, e a gente vivia naquele morfo, né, no morfo funcional. O que importa é que nós estamos terminando, né, gente? Módulo 4 vem aí. Então, a mensagem de despedida, Lorraine, do módulo 3. Bom, nós estamos aqui no módulo, há poucas horas da nossa última prova. Rumo ao módulo 4, exatamente daqui 2 meses, estaremos de volta, firmes e fortes. Enfim, mais um semestre se finda, tá tudo tudo. O Flávio saiu. O Flávio sai, estamos conformando já, mas é isso, a medicina se renova. E a sua mensagem? A minha mensagem
que enquanto vocês estão aí na bandidagem, tem gente ali que tá estudando, sabe? Não sabe o que eu tenho que falar? Pressão. Gente, como o PBL, hoje em dia tá mais comum, né? Falar em PBL, tá mais fácil, mas na nossa época realmente era assim, foi uma das primeiras faculdades, né? Para pessoas que estavam acostumadas a ter a aula ali, gente, como era difícil, né? Como era difícil a gente aprender tudo sozinho, entre aspas, porque aí uma vez na semana a gente tinha um resumão, né? Uma reunião em que todo mundo discutia o que tinha aprendido e assim... pra gente foi um desafio, né? Um desafio. Eu lembro que a gente, bem nessa época do começo da nossa faculdade, tava meio que bombando uma música que tinha sido feita por 3 estudantes de medicina, né? A banda chamava Arritmia, que chama A Medicina do primeiro ao sexto ano. Aliás, indico demais pra quem é estudante de medicina escutar aquela música, porque aquela música, ela resume a vida de um estudante de medicina. Ela ainda tem na internet? Tem, né? Olhei hoje, tá lá. Orgulho da família, coloca a faixa e passeia na avenida. A gente chega na alegria, mas ele não responde na copinha. Indo dizendo, presta atenção, não vai ficar estudando. E uma das coisas que fala é assim, não posso desistir antes de começar, né? Porque no começo, se você dá uma apavorada, né? É uma quantidade, um volume de coisas pra você estudar, um volume de coisas pra você aprender que você dá uma desesperada. Mas ao mesmo tempo, você tá tão aliviado por ter passado aquela fase de cursinho que vai compensando, né, uma coisa na outra. E sabe o que é engraçado? É que no cursinho você tá tão acostumado também a estudar tanta coisa, né? Porque é um volume tão grande de matéria, que quando você vai pra faculdade, parece que até assim, beleza, pelo menos é alguma coisa que eu gosto, né? Vamos dizer assim. Então... Pra você, assim, uma novidade uma também, novidade. Né? Nossa, eu tô estudando anatomia, porque eu acho que assim, pra gente, o que a gente queria estudar era anatomia, né? Verdade. Que eu acho que é um símbolo, assim. Então, pra gente era tudo no oba-oba, tava tudo ótimo. Eu colocava aquela pilha de livros, você lembra? De livro, que a gente pegava emprestado da biblioteca. Vivia na Xerox, a Fernanda é uma pessoa que também a gente adora, né? Que a gente vivia na Xerox lá, na fila da Xerox, aquele tanto de coisa pra gente xerocar, tanto de livro pra pegar emprestado. E aquela fase que... principalmente bem no começo do curso, é extremamente teórica, né? Muito teórica. E com esse curso assim, do PBL, é uma teoria em que você tinha que estudar antecipadamente, né? Antes, tinha que discutir depois. E depois também tem a parte prática, né? Que era nos laboratórios, que era uma parte que a gente adorava, né? Que finalmente a gente começava a sentir um pouquinho do gostinho de realmente estar na faculdade de medicina. Que eram os de fisiologia, por exemplo, que a gente via realmente as reações, as coisas acontecendo. De histologia, que a gente via as lâminas, né? Que você dava uma desesperada. Agora, uma coisa engraçada aqui que eu tava lembrando é que quando a gente começou a ir em laboratório, lembra que a gente tinha que usar jaleco. Teve um dia que a gente teve que comprar jaleco e tal. Foi assim, a gente surtou, né? Nossa. Meu Deus do céu, vamos comprar um jaleco que a gente vai usar. O jaleco era meio que assim, a capa do Batman, né? Assim, do super-homem. Olha, onde a gente tava, que a gente tivesse a mínima possibilidade de usar jaleco. Até que eu acho que até hoje a maioria das pessoas que fazem curso na área da saúde sofrem um pouco de bullying pra isso, né? Pra que tanto jaleco? É porque parece que você esperou tanto tempo pela oportunidade de você poder colocar aquele jaleco. E aí você, na hora que falou, suando. Mas no laboratório a gente tava lá com o nosso jalequinho, todo felizinho, usando jaleco, é verdade. Nossa, mas era muito bom, muito bom. E as provas, Coidinha? Meu Deus do céu, as provas eram... assim, surtantes também, né? Porque como era uma quantidade de matéria, né? De conteúdo muito grande, era muita coisa também que a gente tinha que estudar. E por incrível que pareça, é assim, no PBL, o que é? É você estudar toda semana uma matéria e aí você não acumular aquilo até a prova. Só que também você tem um monte de aula, é o dia inteiro. Então, como é integral, é o dia inteiro você indo de uma aula para outra, aquela coisa. Então, para você estudar, você tinha, na realidade era à noite, né, para estudar. E nem sempre ainda você conseguia estudar tudo aquilo. Quando chegava na época da prova, aquilo que você tinha estudado lá 2 meses atrás, você já tinha, assim, virado, eu acho que, ou bagunçado na sua cabeça, ou você já tinha esquecido.
Aí pronto, vinha a semana da prova. E aí, semana da prova, aí a gente não precisa nem falar, que isso aí todo mundo sabe. É dando ensino médio, pode estar em cursinho, todo mundo sabe o que é semana de prova. Você surta, você vai estudar até a madrugada, porque você tem uma prova lá no outro dia pra fazer, né? E a gente estudava, virava a noite tomando café, né? E aquela dedicação danada na semana de prova, a gente meio que sumia, o que dava pra matar de aula, que ninguém saiba, né? Já sabendo. Mas a gente não faltava nenhuma aula durante o semestre, só pra na semana da N1 e na N2 a gente poder matar o que pudesse, pra gente poder estudar tudo que a gente podia estudar e dar uma desesperada também. Você acha que se eu tomar café ajuda? Talvez se eu vou dormir mais cedo, que eu não vou precisar tomar café hoje. Você acha que precisa? Hoje vai ficar pra mim. Saber se você quer revisar o seu serviço. Quero, porque na última revisadinha que sempre a coisa dá certo. Ai, eu tô combinando pra no rosto. Tá. É rapidinho, filha, só menor. Vai rapidinho mesmo. Descrença de última prova. Nossa, não descansa não. Eu tô querendo fechar involuntariamente. Eu acho que nessa semana eu devo ter tomado junto, umas 4 garrafas de café. Pra tentar ficar acordada. Mas uma aula no 6 foi bom. Agora a gente vai pro 7, né? Acho que tá voltando. Deixa eu só mostrar mais uma vez ela pra eu cortar esse vídeo. É agora, mesmo. Você tá falando? Eu tava desabafando. É mesmo? Olha lá. Sempre assim. Levanta, fecha a porta. Aí quando fecha essa porta dá até descrença, que aí começa a estudar mesmo. Aí que começa. A estudar mesmo. Ai. O que você tava desabafando, Virginia? Desabafando tudo, deixa eu... Dá um tchau aí que eu vou cortar parar essa filmagem. Já chega, módulo 6. Volta tomando café. Não é mais. Nunca teve esse backstage, né, de N. Pirei. A gente tinha que fazer isso mais. Pra aproveitar mais, pra dormir, sabe, durante o semestre. Você sabe como é que é, né? Pra lembrar, dormir mais durante as férias. Engraçado, é o último N2 do nosso curso, né? É. Depois vai ser um dia só de provão, semana de N, assim, igual a gente tá tendo agora. Acabou. Pelo que eu ouvi dizer, graças a Deus que acabou, né? Vamos estudar, né, A vida é essa, né? Dá. Estudar até as 8h30, vamos dormir. Claro, isso. Não, vamos estudar, gente. Tchau. Que a gente vai estudar agora. Amanhã eu falo. Sabe? Se valeu a pena. Aí, nas provas práticas, por exemplo, eu lembro que teve uma prova de histologia, que era a primeira época, assim, que a gente tinha prova prática, né? Na época do cursinho, essas coisas, a gente não tinha prova prática, então ainda era meio novo pra gente, né? E aí, eu lembro que em uma dessas provas práticas de histologia, era assim, o professor lançava, assim, as imagens, né? A lâmina com um órgão, com alguma coisa assim, e a gente tinha que determinar, não, que esse aqui é tal órgão, essa lâmina aqui que corresponde a tal coisa, você lembra? Aí nessa, a Camila tava lá, sentada, e eu tava sentada assim, mais ou menos do outro lado da sala. Bullying. E aí, o professor lá explicou, gente, você tem que fazer isso, de acordo com o slide, você vai lá e escreve qual a lâmina que você tá vendo. E aí passou o primeiro slide, passou o segundo slide, no quarto slide, a Camila vira assim e fala assim, gente, o que é pra fazer mesmo? Aí o professor vira pra ela, ô colega, mas se você não sabe até agora o que é pra fazer, tá difícil. E eu dobrei de rir, todo mundo assim, tentando ficar tão discreto. E a vantagem, assim, da gente ser colega sempre é que eu nunca precisei ter filtro, né? Então, a gente sempre
pôde ter essa liberdade de rir muito uma da outra, das ratas que a gente deu, né? Das dificuldades que a gente tinha. Então, era muito leve, né? Foi muito leve fazer a faculdade com você, exatamente porque a gente não precisava ter o mínimo de milindra, né? Se fosse pra brigar, a gente brigava entre a gente ali discretamente. Se fosse pra rir, a gente ria de boa também, porque não tinha problema. Nossa, mas era muito bom, né? Essa amizade, assim, que a gente tem na faculdade, em que a gente pode ter essa facilidade de comunicação também. Eu acho que são poucas as pessoas que têm essa oportunidade, porque é lógico, a pessoa pode ter uma grande amiga, um grande amigo, né, em que tem esse casamento aí, né, que tem um relacionamento tão leve. E a gente já tem, lógico, né, normalmente, mas assim, na faculdade era desse jeito. Tudo que era muito difícil na faculdade se tornava muito leve, né? É lógico que era muito difícil, né? Algumas coisas muito difíceis. Ai, tinha que estudar demais, tinha que ficar até de madrugada. Tinha aulas assim que chegava a última aula e a gente falava, meu Deus do céu, mais uma aula. Mas o fato de estar junto, ali brincando o tempo todo, tava leve, né? Ajudava muito. Ajudava demais. E também o fato do PBL, do estilo de faculdade, que é do estilo de ensino, já antecipou um pouco o contato com a gente dos pacientes, né? Antigamente, as faculdades, até o 4º ano, o estudante de medicina não tinha contato com o paciente, né? E a gente já, no início, a gente já até começou a ir nos postinhos de saúde, né? No PSF. Foi bem no começo. E aí a gente já tinha esse primeiro contato, que era já de fazer uma anamnese mais curtinha, mais leve com os pacientes, aprender a ferir pressão, né? Dos pacientes. E a gente percebe o tanto que já nessa fase a gente já começou a ter que contar muito com a generosidade dos pacientes, né? Porque eles tinham que ter muita paciência. Eles adoravam, na verdade, mas eu ficava me colocando no lugar deles, mas eu tinha que ter muita paciência, né? Porque eles estavam ali na fila de espera, às vezes, pra consultar com o médico de verdade, né? E a gente ia lá pra recepção e falava assim, eu posso medir essa pressão? Pode, minha filha, mede aqui. Aí passava um pouquinho, já vinha outra. Não, às vezes já mudou alguma coisa, né? Mede de novo. E assim, você vê o tanto que a gente depende da nossa formação inteira, desde o iniciozinho, a gente depende muito dessa generosidade dos nossos pacientes, né? Para permitirem que a gente vá aprendendo, né? Aprendendo junto com eles. Ajuda eles por um lado, né? Lógico, porque a gente também dava atenção, ajudava de algumas formas, às vezes só atrapalhava mesmo, mas na maioria das vezes a gente tentava ajudar. Tinha muito interesse, né? Pelos casos, mas eles realmente eram muito generosos com a gente, né? A gente tem muita gratidão, assim, eu lembro dessa parte, assim, com uma gratidão muito grande. E através deles também, eu percebo assim, eu não sei se você lembra, nas primeiras vezes que a gente tinha contato com o paciente, ficavam assim, vai você. Não, vai você, depois eu vou. Por quê? Porque a gente tinha era um medo de conversar com o paciente, falando, meu Deus, o que eu vou perguntar, o que eu vou falar, e vergonha, né? Era medo e vergonha ao mesmo tempo, então a gente ficava empurrando os outros, né? Não, vai você. E essa generosidade dos pacientes, que muitas vezes a gente chegava e conversava e percebia que eles eram muito tranquilos, né? Assim, falavam com a gente, respondia tudo que a gente perguntava, foi dando capacitação pra gente, foi gerando uma confiança, desenvoltura. Então, assim, os pacientes, eles, além de ter essa generosidade, no sentido de permitir com que a gente conversasse com eles, também nos dava, na realidade a gente aqui, nos dava uma evolução, né? Evoluir a gente dessa vergonha e medo para uma autoconfiança, né? Então é muito importante. Até porque eles tinham realmente ter muita paciência, né? A anamnese que a gente tinha que fazer era uma folha, assim, eram umas 5 páginas, né? Então se perguntava assim, tudo, se morou em casa de pau a pique, quantos banheiros que tinha dentro de casa, qual que era o histórico familiar, então tinha que lembrar, perguntava sintomas assim da cabeça até, assim, do fiozinho do cabelo da cabeça até o dedão do pé, então era muita pergunta, então às vezes você gastava assim muito tempo, né, 1 hora conversando com o paciente, pegando aquela história toda, aí cada um ia em grupinho de 3 ou 4, cada um ia perguntando um pouco, um escrevia, né, e eles tinham realmente muita paciência mesmo com a gente. Anamnese, exame físico, pra fazer a sala com uma semana. Agora dizem, vai sem demora, acabe tudo dentro de uma meia hora.
engraçado é que você vê que, como você mesma disse, que antigamente, os estudantes, né, não tinham contato com paciente. E aí depois, com o PBL, começou a ter esse contato mais precoce. Isso já levou a um crescimento, a uma autoconfiança muito mais rápido, que aí lá no internato fez diferença. Né? Que aí lá no internato a gente viu, que depois a gente vai conversar, mas a gente já chegou ali na frente que aí, já tem quebrado essa parte. Já teria quebrado. Essa fase inicial dos 4 primeiros anos é, na verdade, uma teoria, uma chuva, né, de teoria e uma introduçãozinha para a parte prática mesmo que a gente realmente vai pegar no internato, né? E eu acho que é uma parte que acaba que você convive tanto tempo com todo mundo que é uma fase de construção também de relacionamento entre os seus colegas, né? Com os seus colegas de turma, com os seus professores, né? Mas assim, tem a parte legal também, né? Aí do módulo 1 até, né, até o internato, porque a gente está falando aqui da parte de estudo, né? Nossa, difícil, muito conteúdo, mas o dia a dia que a gente ficava convivendo o dia inteiro com os nossos colegas, gente, como a gente ria, né? Como a gente se divertia. Então, assim, é lógico que tem a parte de estudos, mas assim, essa parte de convivência era muito legal, porque a gente casava muito bem, né? Era uma turma que era muito alegre, né? Muito divertida. O dia passava rápido, então a gente chegava à noite, estava cansado de estudar, mas também tinha se divertido bastante, né? Sim. E nisso foi desenvolvendo amizades muito, muito fortes, né? Sim. Também. Que até hoje perduram, né? Verdade. Então, acho que é isso, né? Do nosso desde o vestibular até o 1º ao 4º ano. Esse foi o nosso episódio 3 de hoje. Aí agora, o nosso próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso internato, que é a fase que a gente realmente começa a pisar dentro dos hospitais, né? Literalmente. E sentir mais médicas, né? Aí sim, a parte boa. Então, até o próximo, gente. Tchau. Tá de férias. Segura aí, vai. São 9h30. Tá aqui mesmo. São 9h30. Nós estamos de férias. Módulo 7, agora rumo ao módulo 7. Rumo ao módulo 7, rumo ao 4º ano. Tá acabando. Nossa senhora, nem acredito. Altos planos, Gaidinho. Altos planos, dormir primeiramente, porque olha o estado desses olhos. São vermelhos. Então, tchau, beleza. 2010 ainda, tá achando? Não é final do ano, não. 2010 foi muito bom. Vamos agora arrumar 2010 2.